Olá pessoal, tudo bem? O ano está acabando, nosso conteúdo novo está terminando, então a gente vai aproveitar essa última semana para revisar essa parte do RNA e da transcrição, porque é uma parte muito importante. Eu vi que vocês tiveram muita dificuldade respondendo os exercícios, então a gente vai fazer de novo agora com mais calma e aproveitando o tempo que a gente tem, tá? Então a gente vai falar hoje sobre os vários RNAs que existem, que moléculas são essas, de onde elas surgiram, qual é o papel delas, como é que a gente monta os RNAs mensageiros, que é a transcrição, e a gente vai descrever então a importância delas para o processo de criação de proteínas. Então vamos começar aqui com o que é o RNA. Bom, a molécula do RNA é um ácido ribonucleico, semelhante ao DNA, só que o DNA possui algumas diferenças em relação a ele. Então, a primeira diferença é que, inclusive, varia o nome dos dois. O RNA ele é feito de nucleotídeos, da mesma forma que o DNA, só que os nucleotídeos do RNA possuem um açúcar que a gente chama de ribose, enquanto que o açúcar do DNA é formado por um açúcar chamado desoxirribose. É justamente esses dois açúcares diferentes que dão o nome das duas moléculas. Então o RNA é o ácido ribonucleico e o DNA é o ácido desoxirribonucleico, tá certo? Precisa decorar esses nomes? Talvez, tá? Talvez, além de ser bom para você jogar forca, ele às vezes aparece no vestibular também. Então, esse nome feio do DNA e do RNA é bom você saber, tá? Agora, além de você ter o açúcar de diferente, outra grande diferença é na forma como eles se organizam. O DNA ele é formado por duas fitas de nucleotídeos. Então você tem uma sequência de nucleotídeo, um preso no outro, e aí essa fita de nucleotídeos tem uma fita complementar, seguindo a direção contrária, que a gente viu na última aula. Então são duas fitas antiparalelas, que formam o DNA. Já no caso do RNA, não tem nada disso. O RNA é uma fita só, muito mais curta do que o DNA, e por mais que ela seja só uma fita, ela não fica necessariamente esticada. Ela pode ter uma conformação toda própria que acaba dobrando esse RNA de uma maneira específica, principalmente o RNA transportador. Agora, uma outra diferença que permite que a gente veja muito facilmente se se trata de um DNA ou se é uma fita de RNA é os nucleotídeos que compõem essa fita. Então, por mais que os dois sejam feitos de nucleotídeos, e sejam nucleotídeos um tanto diferentes por causa do açúcar, uma outra grande diferença entre os nucleotídeos dos dois, as pecinhas que montam os dois, é que o DNA junta A com T e C com G. Adenina com timina, citosina com guanina. Lembra? Quando a gente está falando de RNA, o RNA ele tem um nucleotídeo que o DNA não tem, que é a uracila, que a gente representa pela letra U. E o RNA não possui o nucleotídeo que é a timina. Na prática, é como se a uracila entrasse no lugar da timina. Então, tudo que a timina faria no DNA, quando a gente fala de um RNA, quem faz isso é a uracila. Então, vamos comparar aqui essas duas sequências de DNA. Então, vamos imaginar aqui em cima uma fita molde de DNA, então essas duas de cima aqui, tá? Elas são exatamente iguais. Agora, quando a gente está falando de DNA, os pares são A com T, T com A, C com G, G com C. Então a fita complementar de DNA vai colocar uma timina na frente de cada adenina e vice-versa, tá certo? Porque o DNA tem timinas, adeninas, guaninas e citosinas, esses 4 tipos de nucleotídeo. Se você usar a mesma fita molde de DNA, o RNA que complementa ela vai ser um pouquinho diferente. Enquanto no DNA a gente coloca A com T, no RNA a gente substitui o T pelo U. Então é A com U, T com A. Ah, mas espera aí, se tem um T no DNA, não era para colocar outra coisa no RNA? Não. A gente vai colocar o U no lugar da timina. Então, ó, vamos olhar aqui parte a parte. Ó, vamos comparar as duas aqui. Ó. Se no DNA molde eu tenho uma adenina, eu vou encaixar com uma timina. Se no DNA molde eu tenho uma adenina,
no RNA, em vez de pôr o T, eu ponho a letra U, tá certo? Porque a timina não existe no RNA, existe a uracila no lugar dela. Agora, se eu tenho um T no DNA, o T encaixaria numa letra A. E eu tenho adeninas no meu RNA. No RNA tem adenina, citosina, guanina e uracila. Então eu consigo colocar a letra A, consigo colocar o G, consigo colocar o C. Eu só não consigo colocar as timinas. Então no lugar delas eu coloco o U. Então T com A, beleza, normal. A com U. Eu não consigo colocar A com T, que nem eu fiz no DNA. No DNA eu coloquei A com T. Aqui eu não posso. Aqui é A com U, tá certo? Então, essa diferença de nucleotídeos facilita muito para a gente, porque se você olhar uma sequência cheia de letra U, você já sabe que é um RNA, com certeza. Tá? Não existe letra U no DNA e não existe letra T no RNA. Tá bom? Agora, eu não tenho um tipo só de RNA. Vem outra diferença importante. Enquanto o DNA, você tem o DNA, a dupla fita, que fica no núcleo, dividido em vários cromossomos, nós temos tipos diferentes de RNA. Então, nós temos 3 tipos de RNA no nosso corpo, cada um com uma função diferente e um formato diferente. O primeiro tipo, que a gente vai trabalhar mais hoje, é o RNA mensageiro. Então, esse RNA mensageiro, ele é uma molécula que ele serve de intermediário. Ele chama mensageiro porque ele carrega uma informação, tá? Então ela vai atuar como intermediário. Ela vai surgir lá no núcleo, nas células eucariontes, ou vai surgir lá no DNA dos procariontes. E o nosso corpo vai pegar uma informação que esteja no DNA, vai converter essa informação para RNA, processo que eu já vou mostrar, e esse RNA que acabou de ser formado e contém essa informação vai até os ribossomos que estão no citoplasma e vai passar essa informação para eles de forma que eles consigam montar as substâncias que o seu corpo precise. Tá? Então a gente vai falar já sobre o RNA mensageiro com mais detalhe. Outro cara importante é o RNA transportador. O RNA transportador, existem um monte deles, tá? Existem diversos RNA transportadores diferentes. A função desses RNA transportadores é se ligar a aminoácidos que estejam na célula. Então, aminoácido é uma molécula maior do que os RNAs, e essa molécula ela é a unidade das proteínas. Tá? Basicamente, o aminoácido são os pedacinhos que montam uma proteína. E aí nós temos esse RNA transportador se ligando a esses aminoácidos. Por quê? Quando o seu corpo vai montar uma proteína, ele precisa então juntar esses pedacinhos, juntar esses aminoácidos numa sequência específica para fazer uma proteína. Então, é a presença do RNA transportador que permite que os ribossomos, que são as organelas que montam coisas, saibam e consigam se prender e se segurar nos aminoácidos e colocar eles na proteína. Tá? Então esse RNA transportador ele é muito importante porque ele permite que o seu ribossomo, que é a organela que monta coisas, consiga pegar os aminoácidos, que são as peças que ele tem que montar. Tá? Outra coisa importante como eu falei para vocês, a gente tem a organela ribossomo, que é a organela que monta as nossas proteínas. Esse ribossomo ele é formado de uma união de RNA ribossômico e de proteínas ribossomais. Então, nós não falamos muito do RNA ribossômico no colegial e até na faculdade, dependendo da faculdade, fala-se pouco. Mas, apesar de não receber muito destaque, ele está presente e ele é essencial para a gente poder montar as nossas proteínas e fazer a nossa célula funcionar. Hoje, então, a gente vai focar na transcrição, que é o processo que usa o DNA de molde para a formação do RNA mensageiro. Tá? Então, entenda que o RNA mensageiro é formado a partir de um trecho do DNA que a gente vai usar como molde para a sequência que a gente vai montar no RNA. Então, o que acontece? Quem vai dizer para as enzimas que sequência de nucleotídeos deve ir no RNA é justamente o nosso DNA.
esse pedacinho de DNA que contém uma informação que dá origem ao RNA mensageiro, esse pedacinho de DNA que causa alterações nas células é o que a gente chama de genes. Então, os nossos genes são os pedaços do nosso DNA que são transcritos para RNA e isso causa uma alteração na sua célula, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber nossos genes não são expressos o tempo todo. Existem momentos específicos que um gene deve ser expresso e que as suas características devem ser trabalhadas, tá? Lembra uma coisa importante, que todas as suas células possuem o seu DNA completo. Só que, por exemplo, a sua célula de pele, ela não tem que ficar lendo os genes do olho, tá certo? Ela não vai montar nenhum olho, não vai ter cor, não vai ter íris, não vai ter nada. Então a sua célula de pele vai ler os genes específicos para ela, que são os genes que trabalham com a célula de pele. E a mesma coisa acontece para as outras células, tá? Agora, mesmo essa célula de pele, ela não vai ter que ler todos os genes relacionados a ela ao mesmo tempo. Então, existem vários marcadores que dizem para a célula quando ela deve ler um ou outro gene, e isso permite que a gente consiga expressar os genes na hora correta, tá? Agora, vamos supor que é o momento correto. Então, eu preciso de uma informação. O que meu corpo vai fazer? Nós vamos usar um conjunto de enzimas. Enzimas são substâncias que montam coisas na sua pele, na sua célula. Então, são proteínas que montam e desmontam coisas, tá? E essas enzimas, elas vão montar, então, o meu RNA mensageiro de acordo com aquele gene que eu preciso levar a informação adiante. Entre as enzimas que a gente tem ligase, tem várias outras, mas assim, entre as enzimas que a gente tem, a mais famosa chama-se RNA polimerase, ou seja, a enzima que faz polímeros de RNA, faz fitas de RNA. Essa RNA polimerase, ela vai se ligar então ao meu DNA e ela vai avançando ao longo do DNA, usando ele para saber que sequência que ela vai colocar. Só que, lembrando que no meu RNA eu não coloco timinas, eu coloco uracilas. E lembrando também que os nucleotídeos que eu coloco no meu RNA, eles são nucleotídeos de RNA, não são nucleotídeos idênticos ao do DNA. Tá? As bases nitrogenadas têm alguma semelhança, mas o nucleotídeo em si é específico para RNAs. Tá? Então, assim, vamos pegar aqui um exemplo, né? Nessa fita que a gente está olhando aqui. Ó. A minha RNA polimerase, ela está usando a fita de DNA para montar o meu RNA. Então ela vai olhar, ó, DNA tem um C, então eu vou encaixar o complementar, vou encaixar um G. Se no DNA tem um T, eu coloco um A. Se tem um G, eu coloco um C. Se tem um A, eu coloco um U. E por aí vai, tá certo? Então a minha RNA polimerase, ela vai montar uma fita de RNA que é complementar à fita do DNA. Não é uma cópia automática, é um encaixe, tá certo? E justamente por isso a gente tem que tomar alguns cuidados. Mas vamos ver se você já entendeu o conceito. Então vamos voltar aqui um exercício que eu já fiz com vocês. Então pensando assim, se uma RNA polimerase encontrasse a seguinte fita molde de DNA, como ficaria o RNA mensageiro? Tá? Então o que você faz agora? Você vai pegar uma folha qualquer, um lápis, vai pausar o vídeo aqui, copiar essa sequência na sua folha, e aí você vai fazer o RNA que deveria ser formado a partir dessa folha, tá? Então, começando aqui da esquerda e indo até a direita, tá? Pausa o vídeo e coloca aí. E aí, deu certo? Já fez? Pausou o vídeo, tentou fazer? Vê se o resultado ficou assim. T, onde tem um T no DNA, eu coloco um A no RNA, A com U, C com G, A com U, T com A, G com C, G com C, T com A, T com A com U, T com A, T com A com U, G com C, G com C. Tá certo? Quais são os principais erros que a gente comete na hora de estar fazendo exercício assim? Bom, primeiro, você pode colocar igual. Então, parear T com T, A com A, C com C. Isso é um erro que acontece, tá? Então, você colocar adenina com adenina. Outra coisa, você colocar a letra T embaixo. Se você colocar a letra T no RNA, também é um erro muito comum, não pode.
Outra coisa que a gente pode fazer também, principalmente quando assim, são sequências muito grandes e as letrinhas muito perto, você vai colocando e pula alguém. Vamos olhar aqui, ó, por exemplo. Você pode esquecer de colocar essa letra A aqui. Então você vai pareando A, com U, aí o U fica meio aqui, o A fica meio para cá. No final das contas, quando você for olhar, você vai ver que o número de letras do RNA ficou menor que do DNA. E o contrário também acontece, você enfiar uma letra a mais, em vez de 2A, colocar 3, tá certo? Tudo isso vai ter um impacto muito grande, porque é muito raro. Você não vai ter um exercício num grande vestibular pedindo para você fazer só isso, tá? Isso aqui é o básico do básico. Mas o que pode acontecer é ele ser o primeiro de uma sequência de exercícios. Então, assim, primeiro ele manda você montar isso, aí ele fala assim, bom, agora pegue a sequência que você montou e faça não sei o que, tá certo? Se você errou aqui, tudo que você fizer depois vai pro beleléu, tá? Porque a partir do momento que você muda, tira uma letra, coloca uma letra, você mudou a sequência, e mudando a sequência muda todo o processo de leitura do DNA, tá? Agora, uma coisa muito importante, não esqueça que a gente discutiu na última aula, que tem aquele sentido de leitura. O que isso significa? Significa que as nossas fitas, tanto de DNA quanto de RNA, eu não posso colocar letra em qualquer ponta da fita, tá certo? Existem pontas específicas. Então, o nosso corpo, ele vai ter sempre esse negócio de uma ponta 5 linha e uma ponta 3 linha. Eu expliquei o 5 linha e o 3 linha na última aula, então se quiser você volta lá na aula 14 e assiste de novo o vídeo para você lembrar o que é 5 linha e 3 linha. Mas em resumo os nucleotídeos, eles não são simétricos, eles têm lados diferentes. Então o nosso corpo ele não consegue colocar letrinhas novas na ponta com 5 linha. Ele vai colocar letrinhas novas sempre na ponta 3 linha. Isso significa que eu só vou conseguir fazer essa fita usando a fita de cima, tá? Então, assim, lembra uma coisa muito importante. O nosso corpo, ele vai ler o DNA do sentido 3 para o 5. Por quê? Porque ele vai ter que montar tanto o DNA quanto o RNA no sentido 5 para 3, e as fitas são antiparalelas. Então, se o 5 para 3 está embaixo, em cima só pode ser 3 para 5. Tá? Então, uma coisa importante. Quando você for copiar um gene, você não pode ir lá e automaticamente olhar esse gene. Tá? Então, deixa eu tentar mostrar aqui. Então, o que acontece? Aqui embaixo eu tenho a minha sequência do gene. Tá? Só que eu não posso vir aqui e começar a copiar esse gene. Porque se eu começar a copiar o gene, eu vou ficar com as letras que complementam ele, não vou ficar com ele. Tá? Então eu preciso sempre usar de molde para o meu RNA a fita que é complementar, a fita da frente, que é a fita que a gente chama de antissenso. Tá certo? Então a fita com o gene é ascenso e a fita que é complementar é o antissenso. Deixa eu mostrar aqui num gráfico melhor. Ó. Então, acompanhando aqui, ó. Como eu estava falando para vocês, eu tenho aqui o meu gene. Tá? A minha sequencinha do gene está aqui. Eu quero levar essa mensagem para frente. Tá? Essa informação tem que ir para frente. Só que se eu encaixar o meu RNA aqui e for usar ele de molde, eu vou ter que parear o que encaixa. Então vai ser T com A com U, G com C, C com G, A com U, T com A, C com G, G com C. Se eu usar o meu gene de molde, eu fiz uma fita que a sequência não tem nada a ver com ele. É a fita que encaixa nele, é quase o oposto, tá certo? Se eu usar a fita da frente, aí já fica outros 500. Porque daí eu vou usar A com U, T com A, C com G, beleza? E olha que curioso, ó. Essa sequência aqui é muito parecida com essa aqui. A única diferença é que eu estou trocando, onde tem timina, eu coloco uracila. Tá vendo que ficou a sequência igualzinha? Então o que acontece? Como a gente nunca fala, como essa cópia da célula não é um xerox que a gente está acostumado a ver, você tem sempre que usar o encaixe dela, o molde. Tá? Então,
de novo, o meu gene está na fita senso. Só que eu quero ficar com essa sequência. Então eu vou ler quem? Eu vou ler a antissenso, vou ler a fita da frente, tá? Se eu ler a fita da frente, eu termino com um RNA que é semelhante, aproximadamente igual ao original, só troca o A e o U, o T e o U, tá certo? Se eu ler a fita original, buga tudo, dá tudo errado, tá certo? Então, gente, isso é uma coisa importante. A transcrição é quando eu quero levar uma informação para frente, tá? Eu quero levar essa informação para frente. Só que para eu terminar com essa informação, eu não vou ler ela, eu vou ler o que encaixa nela. Porque esse cara que encaixa nela monta ela, tá? Então C com G, eu não queria um G? G com C, eu não queria um C? A com U, essa é a grande diferença. Eu não consigo colocar a timina, coloco uracila. Mas usando a complementar, que é a antissenso, eu consigo montar o gênio da maneira mais correta e levar essa informação para frente. Tá bom? Então, isso é a transcrição, gente. Eu tenho uma informação que eu quero levar para frente, eu abro o DNA, eu vou na fita complementar da minha informação, uso ela de molde para montar a minha sequência de RNA. E essa sequência de RNA vai embora, levando a minha informação. Tá bom? Isso é a transcrição. Quando que essa transcrição acontece? Bom, ela acontece quando a sua célula recebe os sinais de que é a hora de você ler. Tá? E uma coisa importante, só para a gente linkar aqui com o que a gente viu lá do Mendel. Cuidado com as diferenças entre genes e alelos. Então, o que acontece? Praticamente nenhuma pessoa vai ter sequências de letrinhas idênticas, tá certo? Então, no meu DNA, eu tenho uma sequência de letrinhas, no DNA seu, você tem outra sequência de letrinhas. Só que o que acontece? Nós dois somos humanos, então nós dois possuímos um local específico no nosso DNA, que é o local onde está descrito a cor do meu olho, a cor do meu cabelo, a cor do meu lábio, por aí vai, tá? A questão é, o local é o mesmo. Esse local a gente chama de gene, tá? Agora, duas pessoas diferentes vão ter nesse gene sequências diferentes. Essas sequências diferentes é o que a gente chama de alelo. Então lembra que a gente estava falando de Mendel, que tinha ervilha amarela, ervilha verde? O que é essa ervilha amarela e essa ervilha verde? São alelos diferentes que possuem sequências diferentes. Tá? Então o que acontece? Conforme elas possuem sequências diferentes, elas montam RNAs diferentes. E por montarem RNAs diferentes, as informações que vão para o ribossomo acabam sendo um pouquinho diferentes. E aí nós temos algumas diferenças na cor, na forma e por aí vai. Tá? Outra coisa importante é justamente essa regulação de saber a hora certa de você expressar uma proteína, um gene, um alelo, principalmente. Na verdade, essa regulação para você saber a hora certa de expressar um pedaço do DNA e gerar uma proteína, esse é o caminho mais correto, é o que torna tão difícil você ficar trocando genes de espécies. Por quê? Não adianta eu pegar um gene de uma espécie qualquer, então assim, mas a lagartixa regenera a cauda. Tá bom, então pega o gene lá que regenera a cauda da lagartixa e coloca no humano, né? Então, ideia de vilão do Homem-Aranha. Só que a minha célula não sabe dizer para o DNA quando que ela deve fazer isso. Então, existe uma grande dificuldade em regular quando esse gene deve ser feito, em que medida, em que quantidade, em que momento, tá? E isso é uma das coisas que torna tão difícil a gente ficar pegando e bagunçando o gene de uma espécie para outra. E principalmente que torna difícil você ter duas espécies diferentes tentando gerar um filhote.
Tá? Então, essa expressão gênica ela é muito, 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 muito precisa. Tá? Isso é uma coisa que é importante vocês entenderem. Então, só para a gente fechar, vamos fazer 3 exercícios bem rápidos. Então, só para a gente ficar como exemplo aqui. Vamos lá, primeiro exercício. Ele está falando para a gente usar a coluna 1 para relacionar com a coluna 2. Então, é para dizer se é um DNA ou se é um RNA. Então, dupla hélice, ou seja, qual deles é formado por duas fitas? É o DNA, número 1. Tá? Qual deles tem o açúcar ribose? O RNA é uma ribose, por isso começa com R. O DNA é desoxirribose, por isso começa com D. Então isso aqui é a letra 2. Fita única ou simples? Quem é feito de fita única? O RNA, número 1. Quem tem a desoxirribose, letra D, é o DNA. Na verdade eu troquei aqui, né? Então, peraí. Fita 1, RNA, RNA é número 2, perdão. Então, número 2, RNA. O DNA é o número 1, então o DNA fica aqui, certo? Qual deles é formado pelas bases nitrogenadas? Adenina, guanina, citosina e timina. Tem timina, DNA, número 1. Adenina, guanina, citosina, uracila. Quem tem uracila, RNA, letra número 2. 1, 2, 2, 1, 1, 2. Vamos ver. 1, 2, 2, não. 1, 2, 2, 1, 1, 2. Letra C. Certo? Vamos para o próximo. Uma fita de DNA apresenta a seguinte sequência de nucleotídeos. Marca alternativa que indica o elemento de sequência encontrado na fita de RNA mensageiro formada a partir desse gene. Então, T com A, C com G, A com U, G com C, T com A. Quem é a GUCA? A, G, U, C, A. Letra B. Certo? E o último exercício. O DNA e o RNA são constituídos de muitas unidades, os nucleotídeos. Cada nucleotídeo é constituído por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. A diferença entre o DNA e o RNA está. O grupo fosfato dos dois é igual, então não é isso aqui. Tá? Nós temos duas grandes diferenças. Nós temos o açúcar e nós temos o meu nucleotídeo, certo? Então a diferença é a ribose e a desoxirribose, e a diferença é a timina e a uracila. Portanto, letra A. Tá certo? Fosfato não, fosfato não, e eu tenho diferença na base nitrogenada, mas não é apenas. Tá bom? Então, letra A, nós temos diferença tanto no açúcar quanto nas bases. Tá? Na semana que vem a gente vai ver o RNA transportador com mais detalhe, entender o que ele está transportando, para onde que ele leva, tá? E qual a interação dele com o DNA, com o RNA mensageiro. E na outra semana a gente vai falar sobre mutações e aí a gente fecha a matéria do terceiro ano, tá bom? Façam os exercícios